momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Olha, eu quero convidar todos vocês a estar abrindo as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo. Em 1 João, não é no Evangelho de João, em 1 João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, nós vamos ler aqui a partir do verso 1 até o versículo 3. 1 João, lá perto de Apocalipse, 1 João, capítulo 1. Quero fazer a leitura aqui, do versículo 1, vamos ler até o versículo 4. São versículos preciosos. Assim diz a santa palavra de Deus. 1 João, capítulo 1, de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a vossa alegria seja completa. Até aqui. Irmãos, vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Santo, muito obrigado, Pai, pela liberdade que o Senhor nos dá em, mais uma vez, estar com a Tua palavra aberta. Nós rogamos neste momento, Pai, que o Teu Espírito que a interpretou, que a inspirou, possa interpretar para cada um de nós. Pai, não permita que haja dúvidas em nossas mentes, em nossos corações, mas que os nossos olhos sejam abertos para que contemplamos a Tua face. Oh, meu Pai, eu intercedo por cada pessoa que nos escuta nesta oportunidade, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, que é o próprio Filho, possa habitar ricamente nos corações de todos aqueles que nos escutam nesta oportunidade. Pai Santo, nos edifica. E se houver alguém que ainda não conhece o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, que possam ser revelados nesta ministração. Ó Pai, nós confiamos em Ti, entregamos a Ti, nos habilita a ouvir a Tua palavra. Abra os nossos ouvidos, meu Pai, para que a Tua palavra penetre através dos ouvidos e desça para o nosso coração. E que o nosso coração seja um receptáculo genuíno da Tua verdade, da Tua palavra. Oh, meu Pai, como carecemos de Ti, como precisamos de Ti, Tu és o nosso Pai, aquele que em Cristo nos alcançou, nos libertou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Nós nos prostramos diante do Senhor nesta manhã, Pai, rendendo-nos o nosso coração, a nossa vida estamos diante de Ti, Pai. A nossa vida está diante do altar da Tua graça. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus, o nosso amado e glorioso Salvador e Senhor. Amém. Amados, nós precisamos urgentemente de conhecer o Deus de amor. Nós temos, aliás, muitas pessoas também têm uma visão totalmente distorcida de quem é o nosso Senhor. Eu sei que em nossos bons momentos é muito fácil nós acreditarmos que Deus nos ama. Ninguém tem dificuldade, né? Quando a nossa família está bem de saúde e a nossa relação é alegre, quando os nossos rendimentos e oportunidades aumentam, quando nós temos tempo suficiente para conviver com os amigos e não passamos necessidade, quem duvidaria do amor de Deus? Quem duvidaria se tivesse tudo bem? Ninguém duvidaria, não é verdade?
Então, irmãos, quando nós começamos a entrar num processo aí de tribulação, de sofrimento, muitos começam a questionar o amor de Deus. Mas só que as pessoas que o questionam se esquecem que quando nós somos regenerados, nascidos de novo, nós somos matriculados na escola da tribulação, na escola do deserto. Porque o Senhor tem que nos levar para o deserto para que Ele então possa vir a falar ao nosso coração. Deserto é bênçãos do Senhor. Deus disse quando para Moisés dizer a Faraó que era para deixar ir o seu povo para que celebrasse uma festa no deserto. Lá em Êxodo, capítulo 3, você vai encontrar essa verdade. Então, irmãos, nós nunca venhamos a perder de vista o amor de Deus. Que a nossa consciência seja bem fresquinha de que Deus nos ama. O seu amor por nós é tão grande que Ele desafia a nossa compreensão. A nossa compreensão humana. A nossa mente ela é muito pequena para compreender o amor de Deus. E Deus, Ele é louco. Ele é doido de amor por cada um de nós. Ele te ama tanto. Por isso que em 1 João capítulo 1, versículo 2, que nós já lemos, a palavra fala que a vida se manifestou. Ou seja, o verbo se fez carne. Deus se encarnou na pessoa de Cristo. E João fala, nós temos visto. E desta vida, nós damos testemunho e anunciamos para vocês. Esta aqui, que é Jesus Cristo, Ele é a vida eterna, a qual esta vida eterna estava com o Pai. Mas esta vida que é Cristo, nos foi manifestada. Ele veio até nós. Cristo se encarnou ali no ventre de Maria, Ele nasceu. Irmãos, e com relação ao nascimento de Cristo, nós devemos nos alegrar tremendamente. Por quê? Porque são boas novas de grande alegria. Você se lembra lá de Lucas, quando ele foi anunciar ali aos pastores que Jesus havia nascido? Né? Vocês se lembram lá? Como que foi precioso, como que esta é a boa nova de grande alegria. Irmãos, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir ali do versículo 8, né, até o 11, a Bíblia vai dizer assim. Permita eu fazer essa leitura para vocês de Lucas, capítulo 2, de 8 a 11. A Bíblia vai dizer assim. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse, não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha que palavra linda, meus irmãos, que palavra maravilhosa, né? Quando aquele anjo ali desceu, aonde eles estavam, a palavra fala que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E aqueles pastores ficaram todos temerosos. Mas o anjo trouxe uma palavra tão doce para o coração daqueles pastores, dizendo, não temais, porque o que eu trago para vocês não é nenhum mal. É uma boa nova que é de grande alegria. Irmãos, não é uma pequena alegria, é grande alegria, que será não só para um grupo de pessoas, mas será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E lá no versículo 12, a Bíblia diz assim, e isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Olha aqui que coisa linda, irmãos. O Deus Criador de todas as coisas estava ali, envolto em faixas e deitado ali numa manjedoura. Ah, meus irmãos, que coisa preciosa. A nossa mente não consegue captar o que significa o amor de Deus. E Ele veio até nós para que nós tivéssemos uma grande alegria. Então, todo aquele que de fato passou pela cruz, passou pelo seu novo nascimento, é um cristão alegre, é um cristão que tem Cristo, porque Cristo, Ele é
a nossa grande alegria. Né? Eu gosto muito daquela expressão do Salmo 45, vocês se lembram lá no versículo 2 e 3, muito linda aquela expressão, né? Se vocês pudessem, aliás, no Salmo 43, versículo 3 e 4, que diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. E o versículo 4 diz assim: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Olha que lindo, irmãos. Então, este Deus, o Pai, revelado, manifestado na pessoa de Cristo, Ele é o Deus de amor. Ele é o Deus da grande alegria. Que lindo que é isso. Que precioso é isso. Irmãos, se nós entendermos a obra da cruz, nós vamos chorar de gratidão ao Pai. Quando eu olho para Jesus Cristo crucificado e vejo que Ele morreu naquela cruz por amor a mim, mas não só morreu em meu favor, mas Ele também me levou a morrer nele, porque nós fomos atraídos ali na cruz, no corpo do Senhor Jesus Cristo. E Ele morreu por nós. E também nos fez nós morrermos com Ele. Porque 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, está escrito assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Então, este versículo está dizendo que Jesus Cristo não morreu sozinho naquela cruz, mas o pecador também morreu com Ele. E quando nós cremos neste fato que morremos com o Senhor, nós ganhamos a sua nova vida, nós ganhamos o seu novo nascimento. Né? Porque a vida de Cristo, que é a grande alegria, vem morar dentro de nós. Isso é maravilhoso. Por isso, meus amados, que quando uma pessoa ela crê em sua morte e ressurreição com Cristo, é um dever essa pessoa manter comunhão imediata com o Pai em amor. Agora, a ignorância sobre os nossos benefícios e privilégios é um erro grotesco quanto o nosso problema. Irmãos, nós não ouvimos a voz do Espírito Santo dirigida a mim e a você para que entendamos as coisas que por Deus nos foi dado gratuitamente. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, está escrito assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, esse Espírito Santo, nós vamos receber ele, é quando cremos em nosso Senhor. Né? Pedro disse lá em Atos capítulo 11, a partir do versículo 17, que todos nós seríamos batizados com o Espírito Santo quando crêssemos no Senhor Jesus Cristo e na sua obra consumada lá no Calvário. Então, quando nós cremos neste fato, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. E o Espírito Santo que vem de Deus, ele vem de Deus para dentro de nós, para quê? Para quê, irmãos? Para que eu e você conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, tudo que foi dado para mim e para você gratuitamente está contido na palavra. E o Espírito Santo vai nos levar para a palavra de Deus para mostrar tudo aquilo que nós temos em Cristo. Porque este Deus de amor, ele já proveu tudo para mim e para você naquilo que conduz à vida e à piedade. Na carta de Pedro, na sua segunda epístola, 2 Pedro 1, verso 3 e 4, temos esse texto bíblico tão lindo, tão precioso. Todo suprimento para mim e para você, até a eternidade, Deus já nos supriu. Diz assim a palavra, 2 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então aqui, irmãos, é muita coisa.
Se você parar para pensar e como começar a contemplar esta palavra, você vê que não vai faltar nada para mim e para você. Ele diz assim: visto como pelo seu divino poder, não poder humano, não poder de pastor, poder aí de pastora, de missionário, nós não temos poder nenhum. Uma coisa eu sei, que o poder pertence ao Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, não nós. E Ele não designa poder para ninguém. Ele é o poderoso, se Ele habita em nós, e o poder que Ele nos dá é a sua própria suficiência para vivermos uma vida de mansidão, de paz, de alegria, de bondade, de amor, de benignidade, de domínio próprio, né? Tem muitos aí, né, pessoas poderosas, mas não têm domínio próprio, mas não têm amor, não amam, são os verdadeiros carrascos de Satanás, né? Que não amam o rebanho, querem tirar toda a lã das ovelhas. A gente percebe hoje o que eles estão fazendo com a igreja de Cristo, com aquelas pessoas que são carentes em conhecer a verdade. Ao invés de dar a verdade para elas, estão dando para elas um pão bolorento, um pão podre, que de fato não é o verdadeiro pão genuíno que desceu do céu e dá vida ao mundo, que é Cristo. Então a palavra fala, visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo de Cristo, né? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que eu e você nos tornamos participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e paixões que há no mundo. Então, irmãos, isto é muito grande. O Pai, pelo caminho da cruz, já nos supriu de tudo. Primeiro que Ele tirou o nosso pecado lá naquela cruz. Crucificou a minha e a sua natureza perversa, que nos separava de Deus. Jesus, na cruz, Ele removeu o meu e o seu pecado. Pecado esse que nos separava dele, porque aquilo que nos separa de Deus é o nosso pecado. Porque está escrito lá no livro do profeta Isaías, 59, verso 2, ali ele vai dizer o que nos separa de Deus. É o pecado. Diz assim, Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Entende? Então aqui, o que nos separa de Deus é o pecado. Mas Jesus Cristo veio, Deus amou o mundo de tal forma, com um amor tão grande, com um amor eterno, com um amor furioso por mim e por você, que Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz. Mas lá naquela cruz foi com uma finalidade de remover o nosso pecado. João 1,29, lá está escrito que, quando João Batista viu Jesus, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele tirou o meu e o seu pecado lá na cruz do Calvário, quando Ele nos crucificou juntamente com Ele. A Bíblia diz assim, Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ó, meu Pai, tem misericórdia de todos aqueles que nos ouvem, Pai, para que seus olhos sejam abertos, esta palavra possa penetrar em seus corações e trazer segurança, certeza da salvação, certeza de que o Senhor os ama com amor incondicional, com um amor louco. O Senhor é louco por nós, irmãos. Ele nos ama tanto, Ele nos quer para Ele. Ele quer que nós sejamos a sua família, mas para isso temos que ser regenerados. E Ele já nos regenerou lá naquela cruz. 1 Pedro 1,23, a palavra fala assim: porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Então, amados, sem a revelação desta verdade, faz com que eu e você caminhemos de modo sobrecarregado, enquanto nós poderíamos nos alegrar. Sem o conhecimento dessa verdade, nós vamos ficar fracos, quando nós poderíamos ser fortes no Senhor, porque Ele é a nossa força. Olha, infelizmente, poucos santos conhecem o que é experimentar esse privilégio de manter comunhão com o Pai em amor. Por quê? Porque muitos procuram a Deus, sabe de que maneira? Com pensamentos duvidosos, cheios de ansiedade, estão cheios de medo e questionamentos em relação à sua boa vontade para com eles. E, na melhor das circunstâncias, muitos pensam que
não há doçura no nosso Pai Celestial para com eles, a não ser aquilo que foi comprado pelo alto preço, o sangue de Cristo. Mas o sangue de Cristo, meus irmãos, ele foi derramado porque o Pai nos ama. Foi por amor a mim e a você. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18 e 19, a Bíblia diz assim, presta atenção aqui, 19 e 20. Vou ler a partir do verso 18. 1 Pedro 1, de 18 até 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vos legaram vossos pais, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Jesus derramou seu sangue lá naquela cruz, porque Ele nos ama. O Senhor nos amava, Ele nos queria ver santos, regenerados, filhos de Deus, integrantes desta família celestial. Por isso que Ele veio habitar dentro de cada um de nós. Meus irmãos, isso é tão lindo. E vou dizer para vocês uma coisa aqui, bem séria, que na melhor das circunstâncias, muitos pensam que não há doçura na pessoa do nosso Pai, que não há amor na pessoa de Cristo. Meus irmãos, o alto preço é pago. E esse alto preço é o meio de comunicação, mas a fonte gratuita e a nascente de tudo isso está no âmago do Pai. Conforme nós lemos lá em 1 João 1, verso 2. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Ela foi manifestada a mim e a você. Estava com o Pai. Mas por que o Pai fez com que Cristo manifestasse a sua vida? Porque Ele nos amava. Você que me escuta, você é um amado de Abba. O Pai te ama, Deus te ama tanto e quer que você o conheça sem nenhum temor, sem nenhum medo, para que você possa chegar diante dele através da sua justiça, que é Cristo, através daquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, a nossa justiça é Cristo. Nós temos um que nos justificou, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Eu sei que você era uma tranqueira igual a mim. Eu sei que você era uma jararaca, uma cobra cascavel igual a mim. Mas Jesus na cruz tirou o nosso veneno. Na cruz Jesus crucificou a sua velha vida. O seu homem velho foi morto. Agora você é livre. Deus te dá para você a carta de alforria, a carta de liberdade. Então, agora, você é um livre. Então torne-se escravo de amor a Cristo. Ele tem chamado você para ser o seu súdito, para ser um filho amado de Abba, para você descansar nele. Irmãos, pensamos nisso, que uma vez que somos regenerados em Cristo Jesus, nós devemos olhar para o Pai como amor, nunca como um Pai ameaçador, porém como bom e manso. Olhemos para Deus pela fé, meus irmãos, como quem tem pensamentos bons para conosco desde a fundação do mundo. Amigos, deixa eu dizer algo bem interessante aqui. Uma má interpretação de quem Deus é faz que aqueles que têm pouca força para buscá-lo fujam dele. Agora, quem tem uma visão do Deus de amor, o conhece de uma forma profunda e, com isso, confiam nele inteiramente. Por quê? Porque sabem em quem eles estão crendo. E quando nós conhecemos quem é o nosso Pai Celestial, nós podemos confiar nele. Mas se você não o conhece, você nunca vai confiar nele. Você vai procurar muitas vezes o seu pastor, o irmão da igreja lá, Mas, irmãos, Deus é o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Será que você não o ama? Ele te ama, e já provou o seu próprio amor para contigo. Porque lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, a palavra fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus ama e prova que ama. Jesus morreu, a prova de amor de Deus é que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo
para morrer em seu favor e lhe incluir naquele sacrifício, porque Deus ele não tem por inocente quem é culpado. E todos nós nascemos culpados, pecadores. Então Jesus morreu, literalmente, ali naquela cruz. Morreu realmente. Mas, pela fé, eu e você também participamos daquele sacrifício. Romanos 6,6 é tão claro. A Bíblia diz assim: sabendo isto, que o nosso é meu e seu, nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Somente aquele que creu que está morto com Cristo é um homem, é uma mulher justificado do pecado. Não existe outro caminho, meus irmãos. Não tem outra possibilidade de uma pessoa ser regenerada, a não ser que ela creia que foi crucificada com Cristo, foi morta com Cristo. Lembra daquele texto lá de Atos capítulo 4, versículo 12? Lembra desse texto? A Bíblia diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salvos. Não existe salvação em nenhum outro. Então, se Ele é a minha e a sua salvação, corremos para Ele. Peça ao Pai, clama a sua misericórdia, fala: Pai, tem misericórdia de mim. Até hoje eu tenho dúvidas com relação à minha salvação, mas faze-me nascer de novo, Pai. Abra meu entendimento, abra meus olhos para que eu seja um filho teu verdadeiro, para que eu possa crer como diz a tua palavra, que o meu velho homem já foi crucificado com Cristo, ele morreu com Cristo, e Cristo é a minha vida. Meu amigo, não perca mais tempo não. Corra. O Pai está com seus braços abertos, os braços da graça. Ele está lhe aceitando, porque Ele aceitou quando Cristo morreu naquela cruz, quando as suas mãos e os pés foram rasgados lá naquela cruz. É esses mesmos braços, esses laços de amor que está lhe atraindo você para Ele. Então não perca mais tempo. Corra para este Deus de amor. Descansa ali no seu colo, no colo do Pai. Porque se você conhecer e tiver a revelação deste Deus de amor, você vai confiar nele. Na expressão do Salmo, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparam os que te buscam. E muitos, de fato, não confiam nele. Por quê? Porque não o conhecem. Mas em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque, Senhor, tu não desamparas o que te buscam. Você sabe quais são os pensamentos de Deus a teu respeito? Você que é uma tranqueira, você que é uma cobra, você que é um sem vergonha, um safado, um adúltero, um cobiçoso, Deus não te acusa. Ele não coloca o dedo na tua cara e fala: você não vale nada, você é um imprestável. Muito pelo contrário, Ele te ama. E os pensamentos que Deus tem a teu respeito, está escrito lá em Jeremias 29, versículo 11. A Bíblia diz assim, é o Senhor dizendo para você, então receba esta palavra como do Senhor. Ele diz assim, Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ah, meus irmãos, que pensamentos tão dóceis Ele tem a meu e a seu respeito. Por isso que eu digo que ninguém é salvo pela justiça de Deus. Nós somos salvos pelo amor de Deus, que nos justifica na cruz em seu amado Filho Jesus Cristo. Entende, meus irmãos? Lembrando aqui de Jesse Dahmer, né, que nos anos aí de 1981 a 1985, mais ou menos, ele matava adolescentes e comia carne. Ele matava, assassinava adolescentes e comia carne. Era um monstro, um monstro. Imagina só, você tiver um filho adolescente de 16 anos, 14 anos, uma filha, e alguém vem e mata o seu filho, sua filha, e depois você tem conhecimento de que aquela pessoa que matou o seu filho também comeu a carne do seu filho, porque era um crápula, era um monstro. Mas pegaram esse Jesse Dahmer
pegaram ele e ele foi condenado a cadeira elétrica. Cadeira elétrica. E aí tinha lá um capelão que sempre visitava ele e começou a falar para esse Jesse Dahmer do amor de Deus. E os olhos deste bandido, deste monstro, foi aberto. E ele pôde crer que Jesus Cristo o amava. E ele pôde crer que lá naquela cruz, ele foi crucificado e morto com Cristo. E a palavra fala, quem crê no nome dele, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele creu. No dia da sua morte, no dia que ele iria ser executado numa cadeira elétrica, estava lá toda a imprensa. E fizeram uma pergunta para ele: você tem alguma coisa a declarar antes da sua morte na cadeira elétrica? E ele disse o seguinte: eu tenho sim. Olha, eu sei do grave erro que eu cometi. E eu tenho plena consciência de que eu vou ser punido porque eu mereço, pela lei do meu país. Mas eu estou absolvido por Jesus Cristo, porque Ele me amou e me crucificou lá naquela cruz, e hoje Ele é minha vida. Irmãos, a imprensa ficou injuriada. Por quê? Porque o homem não tem amor. Aquele monstro creu em Cristo crucificado. E se você também creu, você é irmão dele, porque ele já está na glória, porque creu. Ele foi condenado à morte, ele foi executado na cadeira elétrica pela sua monstruosidade, mas ele foi um amado diabo. Para Deus, quanto pior, melhor. Ele veio buscar gente tranqueira, ele veio buscar assassino, veio buscar bandido, veio buscar prostituta, veio buscar drogados, porque Ele é um Deus de amor, Ele ama indistintamente e incondicionalmente. Ou nós nos esquecemos que Ele é um Deus de misericórdia. Nós que não temos misericórdia, que julgamos as pessoas, nós não amamos. Mas Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. E Jesse Dahmer pôde experimentar este amor. Talvez você que me ouça nesta manhã, talvez você não vai para lá, porque você não está crendo nem recebendo este amor misericordioso de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Deus é um Deus de misericórdia. Se você ler, irmãos, lá em Efésios, texto tão lindo, Efésios capítulo 2, de 1 a 4, a Bíblia diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora, observa o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ah, meus irmãos, esse Deus de amor é um Deus que nos ama loucamente. Ele é amor, o próprio Deus é amor, Ele é o Deus de amor. A palavra fala em 1 João 4 que Deus é amor. E Ele não faz outra coisa a não se amar. Ele não está preocupado com aquilo que você é, com aquilo que você fez. Ele te ama e te ama com amor eterno. Por isso que pensar no amor de Deus nos assusta. Deus, Ele é suficiente em si mesmo, infinitamente satisfeito consigo mesmo, com seus próprios méritos gloriosos e com as suas afeições. Aquele que não tem necessidade de manifestar seu amor aos outros e não procura um objeto do amor fora de si mesmo, irmãos, assim como Deus é, Ele pode descansar com prazer e satisfação por toda a eternidade. Por quê? Porque Deus é suficiente em seu próprio amor. Ele tinha seu Filho e sua sabedoria eterna para alegrar e se satisfazer por toda a eternidade. E isso poderia ocupar e satisfazer todo o prazer do Pai. Mas Deus, Ele decidiu amar também você e a mim. Pessoas imprestáveis. E nos amar de uma forma tal que Ele procura não somente a sua satisfação, mas também o meu e o seu bem, que é o seu amor, amor de um pai, amor que externa bondade e graça. E nós não éramos merecedores do seu amor, irmãos, mas Ele nos amou. Deuteronômio capítulo 7, 8, a Bíblia diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava.
Ele nos amou, Ele vos amava, não é porque nós éramos ruins, perdidos, pecadores, monstros, mas Ele veio para amar esse tipo de gente. É a especialidade dEle. Ele é amor, Ele ama. Ah, meus irmãos, nós que somos egoístas, nervosos, rabugentos, implicantes, se você for analisar, se você for sério, você há de chegar a uma conclusão, a uma convicção de que o seu lugar é no inferno. E o inferno é pouco para você. Mas Deus lhe amou. Lhe amou na pessoa de Cristo Jesus. E lá na cruz Ele crucificou o seu velho homem, a sua natureza perversa. Ele quer que você volte para Ele em amor, em sinceridade, alegria, e reconheça aquilo que Cristo fez, porque aquilo que Cristo fez naquela cruz é a base da aceitação do nosso Pai. Deus nos aceita por aquilo que Cristo fez, não por aquilo que você faz, criatura. Você tem que aprender a crer nele, a descansar nele, a desfrutar do seu amor. Este mundo está perdido, as pessoas estão se afastando de Deus a cada dia que passa. Satanás tem enganado as pessoas com as suas cores, é festas, é bebidas, é drogas, é sexo, tudo isso para fugir de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós possamos voltar para a sua palavra, para a sua verdade. Mas o Senhor nos amava. Agora, que tipo de amor é esse? Este amor é eterno e foi colocado em nós antes da fundação do mundo. Antes de eu e você existirmos ou fazermos qualquer coisa boa, os pensamentos de Deus estavam sobre mim e sobre você, e também o seu prazer estava em nós. Por quê? Porque o Pai, Ele já nos contemplava, já nos via em seu Filho Jesus Cristo. Amados, Deus tem prazer no Filho, porque Jesus é a imagem expressa de sua pessoa e o brilho da sua glória, em que pode contemplar os seus méritos e suas perfeições, como em relação ao seu amor e prazer nos filhos dos homens. Entende, meus irmãos? O nosso Deus, Ele tem sua vontade livre, por isso mesmo Ele nos ama, porque é da sua vontade, e não havia, e não há em mim e em você, nada para que fôssemos amados. E se nós acharmos que merecemos seu amor, nós devemos repensar isso. Amados, as coisas que são obrigatórias dificilmente merecem gratidão, não é verdade? Mas o que é eternamente anterior ao nosso ser deve ser absolutamente livre em relação ao nosso bem-estar. Agora Deus, movido pelo seu amor, Ele quis nos salvar. Gosto muito daquele texto de Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5, que diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, meu querido ouvinte, não rejeita o amor do Pai. Abra seu coração, receba este amor, porque o amor de Deus Pai não é nosso na doçura que tem, até que seja assim recebido. Olha, amados, que nós tenhamos pensamentos de fé para com o nosso Pai, que nos ama, que nos abraçando aí com o seu gracioso amor eterno. Agora, quando o Senhor é por meio de sua palavra apresentado como amor, que a nossa mente reconheça e concorde que essa é a realidade, tem que ser a realidade, Ele nos ama. Se reconheça um filho amado. Amados, que nós disponhamos todo o coração neste fato, que Deus é amor, que Ele nos ama, que Ele é doido por nós. Que nós possamos colocar nisso todo o nosso coração e deixar que Deus fique preso nos laços deste amor. Amor que Ele mesmo derramou sobre mim e sobre você. Porque se o rei ficar preso em suas tranças por amor a nós, não deveríamos ficar presos ao céu pelo amor dele? Lembra lá de Cantares 7, versículo 5? Diz assim a palavra: a tua cabeça sobre ti é como o monte Carmelo, e os cabelos da tua cabeça como a púrpura. O rei está preso pelas suas tranças. Então, irmãos, na expressão de Judas 1:21, guardai-vos no amor de Deus, ou seja, continue vivendo no amor de Deus. Agora, este amor, ele precisa ser recebido em nossas almas como alguém cheio de amor, mansidão e bondade para mim e para você. Agora, preste atenção aqui, vou dizer algo muito importante, muito cuidado. É uma palavra de advertência para você. Carne e sangue podem ter pensamentos ruins
a respeito do amor do Pai. Por exemplo, deixa eu citar para vocês um exemplo aqui bem simples. Olha, a nossa carne, o nosso sangue pode pensar assim de Deus. Ele está sempre irado, ou que é um Deus implacável, de maneira que pobres criaturas como eu e você, jamais possamos se aproximar dele. E que no mundo não é desejável chegar-se à sua presença. Por quê? Porque Deus tem assuntos mais importantes. Isso aqui, que eu e você nós podemos pensar. A nossa carne, o nosso sangue pode pensar isso. Vocês sabiam que é exatamente assim que os ímpios vê Deus? Como é que os homens ímpios vê Deus? Bom, a resposta está lá em Isaías 33, verso 14. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios. E eles perguntam, quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Então eles falam assim, eles tremem, né? A palavra fala que o temor se apodera deles, o tremor se apodera deles. Quem vai habitar com as chamas eternas, com o fogo devorador? Mas ele se esquece que este fogo é o fogo do amor de Deus, revelado e manifestado em nós. Ou nós pensamos que Deus é um deserto? Muitos pensam que ir para Cristo e para a igreja é um deserto. Deserto é a vida que vocês estão vivendo, porque ele disse lá em Jeremias 2, verso 31, ó, que geração! Considerai-vos a palavra do Senhor. Porventura, tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que, pois, diz o meu povo, somos livres? Jamais tornaremos a ti? Olha, irmãos, Deus está dizendo aqui sobre a nossa geração, para considerarmos a sua palavra. Ele faz uma pergunta, será que eu tenho sido para vocês um deserto? Ou uma terra mais espessa de escuridão? Não, Deus é luz. Ele nos ama. Agora, lá em Jeremias, aí no capítulo 2 mesmo, no versículo 5, está escrito assim, assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos em si mesmos? Que fiz eu, irmãos? Que injustiça acharam vocês em mim, para se afastar de mim? É assim que os homens veem a Deus? Assim que o mundo vê a Deus? Vê um Deus um deserto? Vê que há Deus em injustiça? Olha, eu sei que é extremamente duro, extremamente penoso para o espírito do Deus de amor ser tão injuriado nos corações daqueles a quem ele ama profundamente. Ele faz uma advertência lá para Sião. Vamos lá em Isaías, capítulo 49. Eu vou ler aqui mais alguns textos, né? Ele diz assim, esse texto aqui é para você perceber o quanto Deus te ama, o quanto Deus nos ama, irmãos. Isaías 49, versículo 13 até o 16, diz assim a palavra, cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cântico, porque o Senhor consolou seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Quando foi que ele consolou seu povo? Quando Cristo nasceu, quando ele enviou Cristo a este mundo em carne, quando a vida foi manifestada, foi para nos consolar. Agora sim nós podemos ter a paz. Mas o versículo 14, veja o que Sião diz. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Assim são muitos crentes, né? Às vezes quando alguém não liga para ele no dia do seu aniversário, os irmãos se esqueceram de mim. Esqueceram de mim 1, esqueceram de mim 2, todo mundo se esqueceu de mim. O Senhor se esqueceu de mim. Só tem bênçãos na vida dos irmãos, mas parece que o Senhor se esqueceu de mim. Aí Deus vai responder para você no versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Irmão, existe a possibilidade de uma mulher que está dando de mamar esquecer do seu filho? Não existe possibilidade. Mas se existir, Deus está dizendo assim, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Ele não vai esquecer, porque ele é o Deus de amor e nos ama, porque eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Nós estamos gravados, o meu e o seu nome ali, nas palmas da mão do Pai. Que ignorância nossa, irmãos. O Senhor, ao ver esses pensamentos maus a seu respeito na nossa mente, ele sabe muito bem qual é o fruto que essa raiz amarga pode produzir em mim e em você. Sabe o que pode produzir?
alienação de coração, retrocesso, descrença e evasivas em nossa caminhada com Ele. Porque uma criança, ela não tem vontade de se chegar à presença de um pai irado, nervoso, bravo. Então, considere isto em primeiro lugar. Receber do pai o amor que tem para a alma, lhe dá a honra que ele almeja. E isso é muito aceitável diante dele. Ele quer que eu e você receba o seu amor. Deus, geralmente, ele especifica de uma maneira notável que pode ser assim recebido. Lembra lá aquele texto que eu citei aqui anteriormente, Romanos 5,8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, de onde vem essa tolice minha e sua de pensar que Deus não nos ama? Agora, é importante para você descobrir quanto Ele te ama, quanto Ele nos ama. É algo que eu tenho certeza vai revolucionar a nossa relação com Ele e as nossas vidas neste mundo. Deixa eu ler para vocês aqui o último texto, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16 e 17, diz assim a palavra: Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e toda boa palavra. Então nunca fique desacreditado deste amor tão grande, deste amor tão lindo que o Pai tem por cada um de nós. Por isso que é essencial que você abandone aí as suas tentativas de estabelecer o seu próprio valor. Agora, se você aprender isso, uma porta vai se abrir e o levará diretamente ao coração do Pai amoroso. Amigo, esse é o caminho para descobrir que Deus, Ele se deleita em você com alegria e é capaz de transformá-lo na realização da sua glória. Deus o ama absolutamente e completamente. Agora, quando você, que me escuta, descobrir quanto Ele o ama, é algo que vai, de fato, transformar totalmente a sua vida e você vai poder descansar na suficiência do amor de Deus. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. Não tenha medo dele e creia naquela obra consumada que foi por amor a você lá naquela cruz. Ele morreu, mas levou o pecador a morrer no seu corpo, para libertar o pecador da sua natureza velha, do seu homem velho. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai de amor, muito obrigado, Pai, porque nós temos recebido do Teu amor. O Senhor nos quis tanto que nos levou a querê-lo. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desistiu de mim e não desiste de todos aqueles que nos está ouvindo nessa oportunidade. Que os seus corações sejam cativados pelo Seu amor. Pai, que os seus olhos e entendimentos sejam abertos para ver aquela tão grande salvação que foi realizada lá naquela cruz, quando fomos atraídos, crucificados, mortos e ressuscitados juntamente com Cristo. E hoje estamos assentados pela fé nos lugares celestiais em Cristo. Ó Pai, torna esta obra real na vida e no coração de todos aqueles que nos ouviram nessa oportunidade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amigos, chegamos ao final do programa Mensagem da Cruz. Amanhã, se Deus quiser, a partir das 8 horas, aqui estaremos para meditar mais um pouquinho na palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 32157508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz.
de água viva, jorrando sem parar. Se tua alma está com sede, vem dessa água provar. É água de graça, da graça de Deus, manancial de água viva, espera por ti. Há uma fonte de água viva, jorrando sem parar. Se tua alma está com sede, vem dessa água provar. É água de graça, da graça de Deus, manancial de água viva, espera por ti. Quem beber dessa água certamente não morrerá, pois é a água da vida. Quem beber viverá. Uma fonte de água viva, jorrando sem parar. Se tua alma está com sede, vem dessa água provar. É água de graça, da graça de Deus, manancial de água viva, espera por ti. Há uma fonte de água viva, jorrando sem parar. Se tua alma está com sede, vem dessa água provar. É água de graça, da graça de Deus, manancial de água viva, espera por ti. Quem beber dessa água
viverá.